Boa tarde, pessoal. Começando pontualmente aqui às 14 horas, quero começar agradecendo a- o privilégio de dar o pontapé inicial nas no ciclo de palestras aqui da Community Jam, parabenizar a organização parabenizar a Renata em nome dela, toda a organização, por essa iniciativa absolutamente incrível de construir uma comunidade orgânica, viva, de desenvolvimento de jogos, né? Sei que muitos dos que vão participar aqui já participaram de outras comunidades também e que estão há mais tempo aí nessa luta, então para mim é muito empolgante, muito instigante ver a vontade de fazer joguinhos renascendo e fico muito feliz também que tenha bastante gente para participar dessa palestra aqui. Estava falando aqui no back-office para Renata que a minha expectativa era de 3 pessoas e, ao que parece, temos bem mais de 3 pessoas aqui para ouvir a gente falar. E é muito bom a gente ter esses espaços assim abertos para a gente trocar uma ideia. Dito isso, caso alguém não me conheça, meu nome é Júlio Matos, eu sou game designer, sou autor de jogos como o ED Você é Resistência, Goddess Save the Queen, mais recentemente Rebel R, e também eu sou designer e já trabalhei no design de alguns jogos, como a versão brasileira do Cyberpunk, algumas inserções dentro do Apocalypse World, em quase tudo ali que o coletivo Secular Games faz. Então, se você quiser conhecer mais das nossas atividades e do material que a gente desenvolve enquanto coletivo, seculargames.com.br. Feitas essas apresentações, eu vou começar o nosso bate-papo aqui, honrando ao pessoal que chegou cedo, obviamente, né? E hoje eu vim falar sobre playtest estruturado. E pode parecer contraproducente você falar de playtest para uma iniciativa de Game Jam, dado que você tem muito pouco tempo, normalmente, isso é um, um, um pré-requisito da Game Jam, exatamente, é forçar você a resolver suas ideias em pouco tempo, o que na maioria das vezes significa que você não vai poder estruturar um playtest, e se você chegar a fazer algum tipo de playtest, provavelmente ele vai ser algo meio enviesado nesse processo, né? Mas eu quis, a minha proposta aqui é exatamente trazer vocês para a ideia de que a Game Jam é só o primeiro passo de uma jornada para desenvolver um jogo de vocês e para este ou para os próximos jogos. Talvez o jogo que vocês pretendam fazer ou que vão conseguir efetivar no período da Game Jam vai ser só um exercício, uma preparação para aquilo que vocês efetivamente vão fazer no futuro. Na prática, você vai ter muitas oportunidades de testar a sua, o seu, as suas criações, as suas possibilidades no futuro, quando você tiver mais tempo ou o seu projeto tiver, de certa forma, mais maduro. E o segundo ponto importante, antes da gente começar especificamente a entrar no conteúdo que eu quero abordar, é que o game design, é bom que vocês saibam, ele é um campo em disputa. Hoje nós não temos uma ciência programática de game design instituída. Significa que tudo que eu vou falar para vocês aqui é uma prática que eu executo e que me é bastante útil dentro do meu processo de desenvolvimento de jogos, mas ele não é uma lei, ele cabe aprimoramento, cabe discussão e cabe até, de certa forma, um antagonismo. Se você quiser antagonizar essas ideias e propor uma melhoria para elas, esse é o espaço específico para isso, dado que estamos dentro de uma comunidade de desenvolvimento de jogos. Então, nada do que eu falar aqui é uma lei absoluta, são todas práticas que eu tendo a repetir elas e até o próprio exercício de refletir sobre elas é que acaba condensando elas e por assim vai. Sem mais delongas, eu queria falar em playtest estruturados. A primeira coisa que a gente precisa falar, e aqui eu coloquei essa apresentação, vocês não precisam nem abrir ela em full screen,
exatamente porque o objetivo dela é mais ser uma organização de tópicos para que eu possa trabalhar com vocês. O nosso objetivo, quando a gente vai falar de playtest, é desenvolver um jogo no longo prazo. E por que eu falo no longo prazo? Porque numa jam, e isso é muito importante até para vocês começarem a solidificar, uma jam é um processo que a gente chama de vertical, entendeu? Não necessariamente é o objetivo que vocês tenham um jogo completo, que vocês concluam toda a estrutura ou definam em milímetros, meandros, como que vai ser o cenário. O importante é que vocês tenham uma estrutura de desenvolvimento e que o jogo seja minimamente jogável. Então a gente chama isso de vertical, né? Você pega lá, eu tenho uma possibilidade, eu tenho uma proposta de jogo, eu tenho uma forma de interagir com esse jogo, uma interface, né? Seja ele ficha de personagem, seja algum material, os dados, alguma coisa que você vai utilizar para exercer essa interface de jogo dentro das conversas, né? Como aqui a gente está falando de RPGs num sentido bem amplo da palavra, abordando vários tipos, então, e que você chegue ao final a desenvolver ou construir a emergência de uma história, né? Uma história vai emergir desse processo, que é a ideia por trás do RPG. Então, a Game Jam, nós estamos em busca de uma vertical. Mas no longo prazo, pode ser que essa vertical te gere ideias, seja o embrião de uma produção mais complexa, ou minimamente uma produção acabada, na qual todos os elementos que você quer construir, que você quer disponibilizar, vão estar contidos nesse jogo. Então, mesmo que na Jam eu não tenha o objetivo específico, ao concluir o prazo da Jam, de ter o jogo, eu quero, na verdade, entregar uma vertical do meu jogo, que é demonstrar os princípios básicos e fazer com que a pessoa consiga experimentar de algum jeito aquela experiência, eu ainda assim posso tentar trabalhar ela no longo prazo, e é nessa hora que o playtest se faz mais importante, quando você desenvolve. Na Game Jam, se você conseguir tempo para testar, e é legal, obviamente, porque você vai ter possibilidade de já verificar alguma coisa, mas inclusive dificilmente você vai conseguir fazer isso de forma estruturada. E um playtest desestruturado, ele é mais fácil de te fornecer um sentimento sobre o jogo do que ferramentas para você efetivamente melhorar o seu jogo, que é o objetivo principal de um playtest. E nesse sentido, eu quero construir com vocês o que é o significado de um playtest, né? Porque muita gente acha que playtest significa jogar o meu jogo com outras pessoas. E este é um erro que eu já cometi muitas vezes. Já fui muito nessa vibe de vou jogar o meu jogo com outras pessoas. Isso é um playtest. Na verdade, um playtest não é isso. Jogar o seu jogo com outras pessoas pode ser uma etapa que normalmente ela está até mais no final do desenvolvimento, quando você já tem uma estrutura completa e está tentando descobrir, na verdade, como que outras pessoas vão entender o seu jogo. O playtest começa com o interesse de explorar o seu jogo, explorar o que ele consegue fazer, o que ele pode oferecer do ponto de vista de experiência, e às vezes até para descobrir o seu jogo. Às vezes você começa com uma ideia de um jogo e ao aplicar o playtest você descobre que não era aquele jogo que você ia fazer, porque ele na verdade não chega onde você achava que ele ia chegar. Uma das coisas mais fascinantes que eu acredito, né, no RPG é que ele não existe enquanto proposta, ele existe enquanto jogar, enquanto a ação de jogar. Ou seja, quando você está jogando é que efetivamente o RPG existe. Logo, é muito difícil você só, a partir do seu próprio pensamento e conjectura, elucubração, você está lá pensando ideias, construindo, você vai conseguir chegar a uma estrutura capaz de fazer com que outras pessoas joguem, né? E isso é uma diferença muito importante sobre jogos que você faz para outras pessoas jogarem e jogos que você faz para você jogar. Jogos que você faz para você jogar, e quando você pega, por exemplo, eu vou pegar esse jogo aqui, vou adaptar para uma campanha que eu quero jogar, eu vou adaptar isso aqui. Ele não precisa necessariamente que você tenha o apreço ou apego pela descrição, ou até mesmo pelo playtest, porque na verdade ele está servindo aos seus interesses. O playtest ele significa que você está preocupado que a sua proposição
seja ela uma aposta, ou seja ela um investimento que você está fazendo em alguma outra tentativa de fazer um jogo, que outras pessoas sejam, em certo nível, capazes de repetir aquela experiência que você projetou. Então, é nesse significado que tem o playtest a partir dessa construção que eu estou fazendo. O playtest, ele é quase como uma certificação de que aquele projeto, aquela intenção que você tinha, ela é replicável. Outras pessoas podem pegar os materiais que você vai descobrir e quais materiais são esses, quantos materiais são esses necessários para que qualquer pessoa, ou pelo menos um conjunto de pessoas, porque eu vou abordar isso aqui mais adiante, às vezes o playtest vai te revelar para quais pessoas esse jogo está direcionado, né, com quais tipos de interesses se relaciona, vão ser capazes, em alguma medida, ou até mesmo em algum nível, de replicar aquela experiência. E eu vejo isso porque todo mundo que joga RPG, principalmente quem está mais acostumado nos jogos mais clássicos, né, de ser o narrador, ser o Dungeon Master, sempre tem aquela coisa do, eu já criei várias coisas, eu mudei, né, o jogo, e para mim funciona super bem, que obviamente você ainda está no controle. O RPG, ele tem essa característica de ser um jogo lacunar, ele tem muito espaço de criação dentro da própria estrutura que você vai criar. Isso é uma coisa importante da gente lembrar e que vai se refletir no seu playtest, que muitas das coisas que você vai prever, elas dependem que os jogadores, quem vai jogar, seja ou jogar, entenda o que ele precisa fazer para alcançar aquela experiência. E é aí que o playtest vai te ajudar a construir esse espaço e que quando você está jogando, adaptando um jogo na sua mesa com o seu grupo, na verdade você conhece mais aquele grupo, você pode fazer correções enquanto está apresentando o jogo, enquanto está apresentando aquela adaptação, e enquanto você está construindo um jogo para que outras pessoas joguem, é muito mais difícil você fazer essa construção. Você vai precisar de mais ferramentas. Não à toa, jogos de RPG, eles demandam muito texto, né? Todo mundo que já parou para ver tem, o jogo de RPG às vezes tem 100, 150, 200, 300 páginas. Por que que um jogo de RPG tem 300? Meu Deus, quem é que vai ler isso? É porque construir uma experiência lacunar, cheia de espaços, para que outras pessoas criem coisas, depende de uma estrutura muito complexa de apresentação. E veja, ela é complexa, mas ela não é difícil de construir. Eu não estou dizendo que fazer RPGs é algo inacessível, difícil. Não, ele é complexo, ele exige várias etapas, vários testes, várias camadas em que você vai agrupando, conectando até chegar no jogo especificamente aonde você quer seguir. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu falei com a Renata no começo, é que vocês podem ir fazendo perguntas ao longo do nosso papo aqui, e à medida que eu for trocar de slide, eu vou dar uma olhadinha no chat. Se tiver uma pergunta sobre aquele tema, eu já tento abordar na hora, e a gente vai seguindo para não ficar aquelas... Como a gente vai falar de fases e vários termos mais detalhados dessa prática que eu quero com vocês, eu acho que fica mais dinâmico assim, né? Vamos seguindo então aqui. O que é mais importante antes da gente começar a definir estruturalmente o seu processo? Eu bato na tecla que o bom game designer de jogos de contar história, ele conhece as 3 perguntas de Jared Sorensen. Quem não sabe quem é o Jared Sorensen, ele é um sueco que autor de jogos como Poison, onde ele teve alguma interferência em vários Crane, ele fazia dupla com ele lá no Burning Wheel, ou um jogo que é derivado dos jogos Burning Wheel, que é, por exemplo, Mouse Guard, que talvez seja mais conhecido aqui, tem versão brasileira. Então, e ele tem essas 3 perguntas que é sobre o que é seu jogo, o que os jogadores fazem quando estão jogando e como você compensa quem está jogando à medida que eles fazem aquilo que você prevê. E essas são 3 perguntas bem específicas, mas na verdade são bem, ao mesmo tempo que são muito abertas. Podem ser uma série de coisas
mas que pelo menos te dão um guia. Se você conseguir minimamente descrever sobre o que é seu jogo, sobre o que os jogadores fazem e como que você recompensa o que eles fazem, você consegue fazer um ciclo de game design e ter o que a gente chama de critério, né? Eu vou falar sobre mais especificamente o critério a seguir, mas o mais importante é que vocês entendam que quando você começa a fazer um jogo, sobre o que é esse jogo, não necessariamente é algo que você já sabe no momento que você começa. Às vezes você começa com uma mecânica, poxa, vi uma mecânica legal, gostei dessa ação. E se eu fizesse esse jogo aqui que é de super-heróis, mas eu transformasse ele em ficção científica e adicionasse isso aqui, aquilo lá, e jogasse ele com um D8 ao invés de um D20? Não sei, tem várias maneiras que você pode iniciar um design, mas se você não souber sobre o que é seu jogo, dificilmente você vai conseguir uma linha de raciocínio para poder progredir o seu jogo. E, obviamente, como você não consegue progredir ele, você não vai conseguir playtestar. Então, das 3 perguntas fundamentais do Jared Sorensen, a pergunta que mais importa para o playtest é você saber sobre o que é o seu jogo. Deixa eu ver aqui, eu vou passar o slide. Consegue dar um exemplo respondendo essas 3 perguntas com algum jogo que você fez? Consigo perfeitamente. Vou pegar o Goddess Save the Queen, por exemplo. Sobre o que é o jogo Goddess Save the Queen? Ele é um jogo sobre ação desenfreada, no estilo Pulp, em que as personagens são heroínas, ou seja, elas são o máximo do que elas conseguem, né? E ele promove a ideia de que você vai ser um herói Pulp, ter aventuras, jogos de ação. Então ele é um jogo de ação, ao mesmo tempo que é um jogo de ação e mistério. Vocês vão investigar coisas, desvendar coisas e promover as suas agentes, digamos assim, ao longo dessa jornada. O jogo é sobre aventura e mistério. O que as jogadoras fazem? Elas cumprem missões, desvendam civilizações antigas, elas fazem, como é que se diz, entram em contato com coisas mitológicas, coisas mágicas, mesmo que isso no começo não seja tão explícito, mas elas vão efetivamente entrar, isso é o que elas fazem. E as mecânicas do jogo servem a essa realidade. E como que eu recompenso ela? Revelando para elas cada vez mais coisas fantásticas e dando para elas o poder de serem cada vez mais heróicas. Então o jogo recompensa ela dando mais opções para que elas façam coisas cada vez mais incríveis, cada vez mais fantásticas. Porque aquela coisa do herói pulp, né? Você não tá. Se sabe quando começa a ver um filme de aventura pulp ou ler um livro pulp, que aquele personagem dificilmente ele vai morrer ou sofrer uma consequência. O que você quer saber é se ele vai ser, o quão incrível vai ser aquela aventura. E mesmo quando um, entre aspas, morre, ele só desaparece e volta triunfalmente para fazer alguma coisa mais incrível ainda. Então, o jogo ele é sobre aventura e mistério. O que as jogadoras fazem é isso e eu recompenso ela dando mais ferramentas para que elas façam cada vez coisas mais incríveis, mais fantásticas ao longo do processo. Então, esse foi o meu critério que eu usei, inclusive para dizer se uma mecânica entrava ou não entrava, que é o próximo slide do que a gente faz, que é o método, né? Você escolher como que você desenvolve o seu jogo a partir dessas ideias, né? Bom, eu já sei sobre o que é meu jogo, então eu preciso, de alguma forma, entender como que eu vou chegar nessa minha visão. Ela pode ser via eu quebrar outro jogo, posso reconstruir a partir de outro, eu posso até fazer aquilo que eu fiz antes, né? Vou adaptar isso. Eu não preciso criar um novo jogo. Eu pego um jogo que já existe, eu adapto ele, uma mecânica já existe. Eu posso pegar o Fate, que é uma mecânica aberta, eu posso pegar o PBTA, que é uma mecânica aberta, e a partir dessas ideias eu vou construir esse meu jogo a partir desse princípio. Porém, o mais importante desse método para você chegar é a ideia de que você precisa descobrir como que você vai fazer essa
sua preposição de sobre o que é o seu jogo chegar na mão da outra pessoa, né? Porque, assim, muitos jogos funcionam muito bem na cabeça de quem está criando eles, mas o problema é fazer ele chegar até a pessoa, chegar até quem vai jogar, seja ela a pessoa narradora ou seja ela a pessoa jogadora, e fazer com que ela efetivamente entenda o que ela tem que fazer. E também, para descobrir isso, você também vai entender, de alguma forma, o que você pode cortar, o que está demais. Se você não tiver um critério de o que é sobre o que é seu jogo, você nunca vai poder responder a pergunta de se isso pode ou não ser retirado do meu jogo. Quando você normalmente está criando alguma coisa, o seu ímpeto é cada vez colocar mais coisas, trazer mais ideias. Pô, isso é legal, eu vou colocar isso também, vou construir. Mas se você não tivesse uma linha base, né, o critério, uma régua para passar nesse processo, você não vai conseguir ter esse critério para cortar. E também nem para refatorar. Ou seja, se eu não souber aonde eu quero chegar, como que eu sei que algo não está funcionando? Então, por isso que a gente fala sempre que é muito importante ter como objetivo descobrir sobre o que é o seu jogo. Mesmo que no começo você não entenda. Talvez até quando vocês forem fazer o jogo na Jam, vocês não saibam sobre o que é o jogo de Jam. A Jam é um exercício, eu quero empreender, eu quero atender. Mas se você for ampliar esse jogo para disponibilizar ele para alguém jogar no futuro, ou até para entender ele como um jogo completo que atinge os seus objetivos, você tem que ter um objetivo. Né? Se você não tiver um objetivo, a chance de você ser só um aglomerado de mecânicas, às vezes até um aglomerado de boas ideias, como tem muitos jogos, inclusive muitos jogos publicados de gente famosa, que são grandes aglomerados de boas que não fazem sentido umas com as outras. E se vocês pararem para pensar, talvez venha até se vocês conhecem bastante jogos, já tiveram oportunidade de ler, talvez eles venham na sua cabeça. O que faltou nesse processo? Talvez saber aonde queria chegar, ou talvez faltou playtest, porque o playtest é a ferramenta que você usa para testar o seu jogo e ver se ele chega onde ele quer chegar. Então, por isso que lá no começo eu falei que era fundamental saber onde quer chegar, mesmo que você descubra durante o processo. Então, você não precisa saber de antemão, talvez essa pergunta comece como uma interrogação, mas você sabe que é lá que você quer chegar, então você coloca ela como objetivo e todas as atividades e ações que você quer fazer estão orientadas para isso. Deixa eu olhar o chat aqui. Eu vi que tem bastante conversa, mas deixa eu ver se é sobre o que a gente está falando ou se é sobre dificuldades com a plataforma. Pelo nome deve roubar coisas no... A Renata já respondeu ali. A gente rouba do Museu Inglês para devolver para as colônias. Tem jogos que parecem... Vini Stabile disse. Tem jogos que parecem problematizar essa terceira regra do Sorensen. Quer dizer, jogos que não seguem uma lógica de recompensa. Eu acho que todo jogo, e aí eu estou falando desse ponto de vista de que é um campo em disputa, ou seja, cabe debate, todo jogo ele recompensa você de alguma forma. Seja uma forma direta ou indireta, mas ele te recompensa. Ele faz com que as decisões que você toma tenham uma lógica e um significado. O que eu quero dizer com isso? Significa que se eu repetir isso vale para RPG, vale para jogo de videogame, se eu repetir uma mesma ação com a mesma intencionalidade, a chance de eu ter o mesmo resultado é muito maior. Isso significa uma recompensa, significa que sempre que eu tomo as atitudes esperadas pelo jogo, ele tem mais ofertas a te dar, mesmo que essa oferta não pareça ser uma recompensa direta, um XP que você ganha, nem seu personagem efetivamente está olhando, mas ele continua progredindo de forma lógica. Né? Então, alguns jogos que não trabalham com a dinâmica de que eu recompenso o jogador tornando ele cada vez mais forte, porque os jogos de RPG clássico têm muito claro esse objetivo, mesmo que eles não tenham sido construídos a partir dessa ideia, mas hoje você visualiza que sobre que é o jogo, por exemplo, se você pegar a grande maioria dos salvo raríssimas exceções, sobre o que é o jogo um jogo sobre melhorar. Você começa como alguém muito incapaz e cada vez vai se tornando mais capaz a ponto de você conseguir enfrentar cada vez conseguir resultados melhores e mitigar cada vez mais o elemento.
Então, os D20s, como o dado de 20 lados, ele é um elemento de larga aleatoriedade, o seu objetivo, né, o jogo é sobre cada vez ir mais mitigando essa aleatoriedade até o ponto em que ela quase deixa de ser aleatória e passa a ser uma questão de escolha. Então o jogo te recompensa, você fala, ó, você trabalhou bem, eu te recompensei, você melhorou tanto que agora eu mitiguei o principal fator, você tem mais previsibilidade do que vai fazer, e agora você é um personagem, sei lá, de 20º nível, 20 e tantos níveis. Então, de maneiras diferentes, todo jogo recompensa quem está jogando de alguma forma. Deixa eu ver mais aqui. Recompensa. Pode ser uma. A recompensa pode ser para a pessoa que joga, não para personagem. Makoto é exatamente essa ideia. A emoção causada, o que ela vai pensar sobre aquela ação e como que o jogo respondeu àquela ação dela pode ser uma recompensa também. Lembra que a recompensa não é para o personagem. Isso é uma falha de interpretação das perguntas de Sorensen também. A recompensa é para as pessoas que estão jogando e você recompensa elas ao elas fazerem o que você espera que elas façam. Eu não estou falando do personagem, né? Todo mundo acha que a pergunta está falando de quem está jogando, né? O que o jogador faz? Ele escolhe um personagem, ele escolhe uma habilidade, e é por isso até que eu consigo, em certo grau, até extrapolar as perguntas do Jared Sorensen para a camada de um jogo digital, por exemplo. Eu posso olhar e perguntar o que o jogador faz no loop de gameplay dele e como que eu recompenso esse looping de gameplay ao jogador, a quem está jogando, não necessariamente ao personagem. Essa é uma confusão bem comum. Acha que o truco incentiva você a mentir e, portanto, vira um jogo sobre mentira? Pode ser, porque se a estratégia mais, digamos assim, mais coerente para você chegar no objetivo do jogo é mentir, logo, o jogo é sobre isso. Agora, se tiver uma outra estratégia que é mais efetiva do que essa e mentir for só uma característica do jogo dentre tantas outras, pode ser que o objetivo seja outro. Mas eu tenho a impressão, e isso vale para a maioria dos jogos tradicionais, isso a gente está retroanalisando. O que significa? Eu estou analisando uma coisa que não foi feita a partir de uma intencionalidade, saca? O truco, quando foi criado, não tinha uma intencionalidade. Os jogos de baralho também não tinham. Talvez até mesmo os wargames, qualquer tipo de jogo, não tinha. Depois de um determinado momento, a partir do momento em que a ideia de game design como uma ciência mais estruturada, em que se debateu por isso, começou a... Não, peraí, todo game design tem uma intencionalidade. Vamos olhar qual que era a intencionalidade? Ela não era uma intencionalidade explícita. Ela estava condensada em certo nível dentro daquela estrutura. Avançando aqui para o nosso debate, falando especificamente de playtest, né? Eu acredito que um desenvolvimento de longo prazo tem várias etapas, ok? Várias etapas ao longo desse processo de desenvolvimento. E eu arbitrariamente, veja bem, eu disse arbitrariamente, eu escolhi, eu estou dando. Talvez você vá buscar na literatura alguém que vai nomear isso de outra forma, vai usar essa mesma referência que eu estou usando, mas separa isso de uma forma diferente. Então, não se apegue muito aos termos desse de o que é um pré-alfa, o que é um alfa, o que é um beta, o que é um aberto, porque são arbitrariedades que eu estou cometendo aqui. Agora, o mais importante é você entender que essas fases têm uma certa importância nessa sequência para você construir o game design de longo prazo, que é o nosso objetivo aqui desse bate-papo, né? Então, eu separei esse processo de desenvolvimento do jogo no longo prazo em 4 etapas, a quais eu chamei a primeira de pré-alfa, de alfa, beta e aberto. E cada uma delas tem um objetivo e uma estrutura de playtest um pouco diferente de cada um. E a gente vai olhar essas aí ponto a ponto agora para explorar mais. Deixa eu ver aqui. Sobre o aglomerado de mecânicas que você estava falando, quais você acha uma boa escolha e quais você acha pouco mais difícil de aplicar? Aí, chocolatão, depende de como você está fazendo, né? De o que você está fazendo, qual a estrutura. Se você
entender ao longo do processo de desenvolvimento sobre o que é seu jogo, provavelmente você vai achar sozinho essas respostas, né? Sozinho. Você vai achar essas respostas você, né? Porque é um processo de buscar isso, de achar quais são as boas escolhas, né? E aí o meu objetivo aqui, falando de playtest, é lhe dar ferramentas para carimbar. Ah, beleza, aqui eu tenho uma boa escolha. Não, aqui eu tenho uma má escolha. Pergunta aqui de Perfect. Ou quando uma escolha é meio inutilizada ou desvalorizada, de certa forma se propondo abordar isso, mesmo que em teoria. Exemplo, D&D 5e com exploração e interação em abordagens que não envolvam combate físico. O que acontece? Nem todo jogo é bom, nem todo jogo consegue alcançar a sua proposta. Ou, às vezes, ele quer atender a muitas propostas diferentes. Ou seja, eu tenho aqui um jogo que sei lá, o que ele quer fazer é X. Mas eu vi que uma galera gosta de Y, vou colocar Y. Tem uma galera que gosta de Z. Eu quero atingir Z também. E aí você começa a fazer um empilhamento de mecânicas, e nesse empilhamento de mecânicas, o que vai acontecer? Elas não vão conversar umas com as outras. O seu jogo vai ser uma colcha de retalhos. E à medida que você se envolver cada vez mais, você no desenvolvimento de jogos, e talvez você absolva cada vez mais os game designers de Dragons. Você vai parar de dizer, pô, que absurdo! Os caras fazem uma coisa dessa no jogo e deixar uma escolha minha extremamente inutilizada. É porque é muito complexo você amarrar todas as escolhas de forma concêntrica, principalmente quando o jogo está tentando fazer muitas coisas. Tem uma crítica muito comum, mas ao mesmo tempo bastante rasa, e eu espero que, se vocês entenderem isso a partir desse bate-papo, que já vai ser um grande salto em relação à visão que a maioria das pessoas é que o jogo focado, ele é limitante. Ao contrário, o jogo focado, e muitos jogos indies são, em certa medida, focados numa experiência muito específica, ele está te dizendo exatamente aonde que ele vai se ater ao longo da narrativa. Mas e se eu quiser fazer X? Se não está abordado pelas regras, você faz. Por quê? Porque não interessa para a narrativa do jogo que aquela ideia que não é abordada pelas regras tenha alguma influência no desenrolar da narrativa. Ou seja, a narrativa, você pode fazer o que você quiser, só avança quando você cruzar aquele tema que o jogo quer abordar. E aí, provavelmente, quando você cruzar aquele tema, ele vai ter uma mecânica para resolver isso, para te dar opções para você avançar. E muitas pessoas acham assim, mas e aí o jogo me limita? Na verdade, não. Ele te direciona para aquilo que ele quer. E aí pode ser que, e é muito comum disso acontecer, a pessoa que está jogando não entendeu a sua proposta do jogo. E aí ela queria fazer A e a sua proposta é fazer Z. Significa que ela nunca vai chegar a cruzar o tema que o jogo está preparado para atender ela. E isso não é um erro, isso não é um problema, isso é um desafio, que é você, ao desenvolver o seu jogo, conseguir materializar a experiência a partir das mecânicas e, principalmente, demonstrar que é isso que o jogo quer oferecer para as pessoas. Que esse é um passo muito difícil e que o playtest talvez venha te ajudar nessa jornada. Deixa eu ver aqui. Beleza, deu uma para mim, mas aí não é meio que uma falha. Pode ser uma falha, sem dúvida que pode ser uma falha. Vini Staub, eu acho interessante que balanceamento, que é importante em vários jogos, não é resolvido em playtest, porque em questão de estatística, o playtest pode te enganar, pode te dar informações anedóticas. Claro que a experiência do jogador é só com gente jogando, mas vi jogos comerciais sem playtest em termos de balanceamento. E aí, Vini, isso é muito importante, essa sua pergunta é maravilhosa. Por quê? Porque ela dá margem para eu falar um ponto que eu acho relevante, independente de tudo que a gente vai falar a seguir. Playtest feito de forma equivocada, na minha visão. Porque playtest, lembra que eu falei lá no começo, playtest não é jogar. Playtest significa usar ferramentas que indicam que o seu jogo está atingindo a experiência que você espera.
E balanceamento, ele só é relevante se isso é relevante no seu jogo. Pode ser que não seja. Inclusive, não tem nada que faça, porque como ele não é um jogo competitivo, porque quando a gente está falando de jogos competitivos, para que a competição, né, para que o elemento agônico, né, o antagonismo que está rolando no jogo, ele seja equânime, todas as pessoas têm as mesmas chances de ganhar, aí o balanceamento ele é importantíssimo nesse processo, porque, em certa medida, todas as pessoas estão competindo para ver quem consegue, dentro das suas escolhas, chegar ao melhor resultado. Board game é assim, diversos tipos de jogos competitivos são assim. Mas no RPG, não necessariamente ele precisa ser um objetivo. A sua ideia mais clara de balanceamento seria que todas as pessoas tenham a mesma experiência com uma distribuição desse elemento experiencial de forma equânime entre todos. O que não necessariamente significa saber se ele vai conseguir passar mais ou passar menos no teste. Não é esse elemento que do RPG. Porque pode ser que o seu jogo tenha o que a gente chama de proteções de nicho. Sei lá, ele tem uma classe. E esse cara é o cara de bater. Esse cara provavelmente vai bater melhor. Escolheu para bater, você quer bater nas coisas. Né? Se você não quisesse bater, você escolhia outro nicho. E se você escolhe o cara de bater sem entender que você queria bater, talvez o erro esteja na proposição, na hora de você mostrar para as pessoas o que você está fazendo e como que esse jogo, digamos assim, está apresentando seus elementos. Mas avançando aqui, para a gente não se perder no tempo, a minha ideia de pré-alfa, quando a gente está falando em como se diz, em 4 etapas de desenvolvimento, é a parte onde você está tendo as suas primeiras ideias, né? Você está experimentando outros jogos, você está verificando como mecânicas isoladas funcionam, né? Como que se eu tirar esse elemento do jogo X, ele continua funcionando igual? Talvez continue, ou talvez essa mecânica é a centralidade do jogo, não adianta tirá-la fora. Ah, e se eu jogar D&D sem nível, né? Sem ganhar experiência, o que que acontece? Ah, e se eu jogar Fate sem rolar dado? Agora todo mundo gasta pontos, os Fate Points ao invés de jogar dados. Ou eu vou jogar, sei lá, uma miríade de oportunidades de ideias. Então o pré-alpha é o momento em que o seu playtest está focado em isolar possibilidades. E aí eu separei aqui para cada uma delas que tipo de perguntas a gente pode fazer quando a gente está fazendo playtest. Porque assim, uma das coisas que a galera mais faz seja ela ter uma vertical pronta, mais ou menos estruturada, joga com algumas pessoas e pergunta, o que achou? Aí as pessoas olham de volta para ela e dizem assim, achei legal. E aí a pessoa, beleza, o playtest foi um sucesso. O que é um desastre para o seu desenvolvimento, porque você está indo de forma errada produzir as perguntas erradas. Né? Produzir as perguntas erradas vai te levar a respostas ou erradas ou inócuas, ou seja, que não vão ter nenhuma utilidade para você. Então, quando você separa isso em várias etapas, você começa a entender que você tem que fazer outras perguntas. E essas perguntas do pré-alpha podem ser, inclusive, as perguntas que você faça a si mesmo. O playtest da fase pré-alpha, ele não é para fora, ele é para dentro. Você está querendo entender o seguinte, beleza, agora que eu entendi que essa mecânica funciona assim e que eu isolei esse aqui, eu rolei meia dúzia de dados aqui para fazer o que é sobre o que esse jogo? É sobre matar mais monstro? Ele é sobre resolver as coisas na conversa? Ele é sobre descobrir algo que não as pessoas saibam? Ele é sobre juntar pistas e, no final, aprender mais sobre estatística? Enfim, é sobre o quê? E lembre, eu estou dizendo que esse playtest ele é feito para dentro. Você vai procurar em você o que significa esse jogo que você está falando. O que eu vou usar? O que está no meu leque de oportunidades? Então, se eu conseguir descobrir sobre o que esse jogo se apresenta, digamos assim, o que eu vou utilizar, eu posso inclusive até descobrir se esse jogo já existe, o que é um exercício extremamente saudável.
quando você tem ótimas ideias e você descobre que, meu Deus, já fizeram isso. E veja, o objetivo aqui não é dizer assim, então não faça, né? Não faça que já existe, não fazer. Não, faça novamente do seu jeito a partir desse jogo. Uma das coisas mais legais do design é que mecânica não tem propriedade intelectual, então você pode roubar como um artista, pode pegar a mecânica dos outros, pegar a iniciativa do que os outros estão fazendo, remodelar, refatorar, remudar, e use essa parte principalmente para entender o seguinte, será que já existe esse jogo? Pô, já existe, e como que ele vai ser agora sobre o quê? Ah, não, já existe esse conjunto de mecânica, só que o jogo é sobre outra coisa. Será que o meu sobre está correto? Será que é esse exercício que fazer? Então, essa fase de pré-alfa você pode inclusive fazer. Você pode ir lá no começo do seu processo criativo, do desenvolvimento da sua vertical para apresentar na Game Jam, se fazer perguntas. É sobre o que é o meu jogo? Será que eu vou utilizar isso? Será que eu vou utilizar aquilo? Será que isso que eu estou querendo fazer já existe e vai me poupar um mega trabalho de pensar como que essas mecânicas interagem? Eu vou lá ver, tem outro jogo. Ou seja, a fase de pré-alfa é ler jogos, muitos jogos, ver possibilidades, encontrar novas mecânicas. E aí, pessoal, não é ler várias versões do mesmo D20 que você já conhece, porque aí você não vai agregar nada. É ler jogo diferente, é ler um jogo de panfleto, é ler um jogo... E não importa, vá olhando o que você acha. Quanto mais jogos você interage, maior a chance de você achar exatamente aquilo que você precisa ou ele engatilhar aquela ideia que falta na sua cabeça para alcançar o que você precisa. E um buraco. Eu estou vendo alguém falando bastante de número aqui e tal no chat. Um buraco aonde você tende a não sair. Estatística de dado. Ah, Júlio, você está dizendo que não é importante? Na média, não. Entendeu? Para o que você quiser, ela não importa muito. Ela vai importar lá na frente. Lá nas fases mais avançadas. Nessa fase aqui, você pode trabalhar observando a realidade do que tem na sua frente. E não ficar fazendo 28 mil cálculos, porque a margem, a probabilidade de sucesso. Não, cara, esse é um esforço mental, intelectual, de baixa valor nessa fase, principalmente para Game Jam, ok? Então, procure uma correlação direta que outro jogo use. Ah, esse jogo aqui usa D20 e a margem de bônus dele vai de 7 e é esse resultado que ele tem, beleza, me serve, eu vou seguir. Não vou fazer muita conta em cima desse negócio agora, porque eu vou me preocupar com isso mais tarde, porque primeiro eu quero ver as coisas agindo. E veja, você não escreveu nada nessa primeira fase, um monte de coisa, e você precisa avançar. Então, não caiam nesse buraco do cálculo de estatística. Acabei de ver aqui o Léo Santos, que já cometia esse erro de fazer planilha de probabilidade antes do playtest. Hoje é basicamente inútil devido à quantidade que o jogo sofreu durante o playtest. É isso. Nessa fase, não tem nada para você fazer na parte de cálculo. Agora é só trabalhar essas ideias e usem paralelos, olhem outros jogos. Como que o outro jogo faz isso, né? Como que o outro jogo desenvolve esse processo. Então, esse é um tempo muito mais valioso que você vai investir, principalmente para a parte da Jam. Aí, a segunda etapa de desenvolvimento, aí a gente já está falando de um aula, aquela decupagem inicial lá, interna, e a gente está falando de sistemas, ou seja, diferentes mecânicas interagindo umas com as outras. A gente está falando de dinâmicas, como é que essa dinâmica se apresenta para o personagem. Sempre que ele quiser fazer X, o que acontece se ele escolher A, o que acontece se ele escrever B, o que acontece se ele escrever C, e aí você começa a tomar nota de possibilidades de caminhos que ele pode seguir e começar a elaborar verbos, né? O que são os verbos? São coisas que ele vai conjugar. Esse jogo é sobre correr, sobre combater, sobre explorar, sobre procurar, sobre encontrar. Procure os verbos que as pessoas que jogam, voltando de novo lá, não falando de personagem em caráter, procure os verbos que quem joga vai conjugar durante o jogo, porque nessa parte é que você vai olhar se os seus sistemas e as dinâmicas, elas engatilham, usando um termo que é bastante comum no PBTA, né, mas que vale para qualquer
digamos assim, qualquer tipo de interação dinâmica, é o que ele engatilha a conjugação de um verbo. Ah, quando acontece, então eu posso explorar. Quando isso acontece, eu posso combater, né? Eu posso, sei lá, qualquer verbo que você quiser com lá. Os verbos são aquilo que define o que as pessoas vão estar fazendo durante o seu jogo e também pensar um pouco sobre as recompensas. Então essa fase alfa é a fase aonde talvez você tenha algo minimamente jogável. E provavelmente a Game Jam vai parar aqui, tá, pessoal? A fase alfa é tudo que você precisa para que um jogo seja jogável. E aí você pergunta: ah, então eu já posso jogar e fazer o meu playtest? Aqui é a hora que eu vou dizer para você: não. O playtest não é sobre jogar o seu jogo, mas é sobre entender como que essas mecânicas vão funcionar junto. Ou seja, junte o seu grupo de playtester, distribua para eles uma explicação sobre como você espera que aquilo funcione e peça para eles reagirem aqui. Como que isso? E pergunte para eles, como que isso te parece? Isso faz sentido? Essa reação, o que você pensou em fazer quando eu te fiz essa proposta? Ah, eu pensei em atacar. Ele conjugou o verbo, opa, então talvez essa minha proposta funcione. Ah, eu mostro para ele assim, ó, na ficha tem um atributo que é sobre ser, ter boa visão. Por exemplo, quando você vê o que você espera que você vai fazer com ele? Ah, eu vou procurar coisas. Conjugou esse verbo? Ótimo. Ou seja, o playtest na fase alfa, ele é a coisa menos divertida do processo. Por isso é tão difícil conseguir playtesters na fase alfa. Porque você não vai jogar, você não está comprometido com a diversão, você está comprometido em explorar as possibilidades de como fazer com que as mecânicas e a proposição do seu jogo chegue aonde você quer chegar. Então não tenha problema de eu vou criar uma cena do nada, ou eu vou criar apenas para mostrar para as pessoas o que especificamente você quer com aquela mecânica. Ah, eu tenho que ter a ficha completa? Não, você pode dar um. Olha, PBTA, eu vou testar esse movimento. Quando eu te mostro isso aqui, onde que você acha que você vai usar isso? O que ele te motiva a fazer? Quando você lê essa lista de atributos, veja, são várias perguntas que estão fora daquela linha mais óbvia, que é, funciona assim, joguem aí, e o cara começa a narrar uma aventura. Não é a hora de fazer isso. O alfa é a hora de testar as coisas de forma decupada, de forma separada, de forma estruturada. Então, o mais importante é entender como isso parece para as pessoas. Quando você propõe, eu criei aqui uma coisa e eu chamei ela de. Como que isso te parece? Me parece que eu vou ter que me mexer quando jogar. Opa, já vou anotar aqui que eu tenho que explicar o que significa movimento. As pessoas não entendem nada quando eu falo de movimento. E às vezes você vai descobrir também que o seu jogo ele funciona melhor com quem já conhece RPG. Ou não, ele funciona melhor com quem não conhece RPG, porque ele usa termos totalmente fora. E esse termo eu vou ter que explicar. Se eu disser turno para as pessoas, meu grupo conhece, mas será que a outra. Procurem não fazer playtest só com um grupo que conhece, mostrem essas possibilidades para outras pessoas que não tenham tanto conhecimento, se você quiser expandir o seu universo de jogo para outras linhas de, por exemplo, eu quero fazer um jogo para pessoas que nunca jogaram RPG, mas se no teste você mostrou as proposições do que você quer e aquilo for entendível para as pessoas, a tendência é que no jogo final não vai ser. Então, o alfa, você tem que entender o como aquilo que você está fazendo vai chegar que você quer ou não, se ele funciona para aquilo que você quer, se as pessoas reagem, espera, e principalmente entender para quem é seu jogo, né? Para quem que você está produzindo esse jogo. Pode ser que você tenha começado pensando que é para X e no final acabar sendo Y. E aí, pensando que nós estamos no Game Jam, isso aqui vai bater, digamos assim, diretamente no que vocês querem. Digamos, eu tendo essa, eu consigo montar uma proposta e depois alguém vai jogar. A segunda fase que eu acho importante é o beta. E aqui nós estamos falando de jogar. Aqui talvez você consiga estruturar de alguma forma o seu jogo completo para que outra pessoa leia ele e jogue efetivamente. Que ele entenda o que você escreveu, entenda a proposta que você tem
digamos assim, a proposta que você tem de jogo para aquela pessoa utilizar e que ela entenda o escopo. E nessa parte também você pode começar a costurar o cenário do seu jogo para que aquelas mecânicas elas conversem com as regras do cenário que você está criando. Tipo assim, ele tem vampiros e os vampiros só andam de dia. Isso é a regra, porque a maioria das pessoas vai achar que vampiro só anda de noite. Não, mas no meu jogo ele anda só de dia. Isso é uma regra. Eu preciso explicitar. Não, no meu jogo tem vampiro e eu quero que eles andem de noite. Talvez você nem precise explicitar, porque a cultura normal é que vampiros andam à noite. Logo, as pessoas automaticamente, ao você disser vampiro, ela vai tomar a decisão de não andar de dia. Veja, você está com uma regra simples do cenário, moldando a forma com que elas reagem. Então, a fase do beta é onde você vai estruturar essa proposição de jogo e vai explicar também os termos que você vai. E é nessa hora em que você vai talvez levar a proposta para outras pessoas jogarem, né? De forma mais controlada, de preferência que você não tenha que necessariamente explicar passo a passo o que você quer, mas você tem que fazer as perguntas certas. Não necessariamente se ficou bom ou não, porque perguntar se ficou bom, se ficou ruim, vai te entregar propostas enormes. Mas perguntar o seguinte: quando você fez X, o que você sentiu? O que você queria fazer assim? Isso aqui ficou claro? O jogo te permitiu e te ajudou a avançar uma direção? Para onde você achou que estava indo o jogo lá no começo? Depois no meio? Depois no final? Sobre o que era aquele jogo que você estava construindo ao longo do processo? E aí ele passou a ser interessante para você, ou até no ele passou a ser desinteressante, né? Eu já não conectei, já não estava me interessando mais. E principalmente a pergunta mais importante de fazer é se as pessoas chegaram onde você achava que elas deveriam chegar. O quão íntegro está sendo o seu processo, né? O quanto você... Então, essa fase do beta é a fase em que você decupa a apresentação do jogo. Beleza. Eu, com a minha apresentação de cenário, de regras, de dinâmicas, de mecânica, as interfaces, meu jogo tem ficha, não tem ficha, meu jogo tem um painel de ajuda para o mestre de jogo, se ele tiver mestre. Não, ele não tem narrador. As pessoas conseguem entender lendo os artefatos que eu vou propor para eles, porque assim, independente do que possa pensar, o jogo de RPG depende do artefato que vai propor o jogo para as pessoas. Então, elas precisam entender. E essa é a hora de você fazer essas perguntas de entender. O final, as pessoas leram, está muito texto, né? O texto está sendo entregue num bloco enfadonho, a ponto da pessoa não ler, e você usou palavras que ela acha que está entendendo o que foi e ela abandona o texto e aí ela não chega a lugar nenhum. Então, essas estruturas de perguntas que você pode fazer depois que as pessoas jogam, se você conseguir fazer um playtest estão jogando, esse é o melhor dos mundos, mas eu sei que nem sempre isso é possível. Se você puder perguntar para as pessoas de forma estruturada o quanto que elas absorveram de cada fase, pode ser imprescindível para o seu produto final ser bacana, ser um jogo fantástico. E por último, e mais importante, fazer um playtest aberto, que é você não mais direcionar esse jogo para as pessoas, é jogar ele no mundo e deixar que as pessoas interajam com ele. E para isso, digamos, as etapas do playtest aberto são parecidas com a do alpha, com a diferença que a chance de você estar junto é menor. Mas a possibilidade de você testar se aquilo que você está propondo é interessante, é muito, ou é entendível, dado que você vai impactar pessoas que você nem sabe que poderiam ter interesse no seu jogo, mas que podem vir a ter interesse, que podem, por exemplo, lhe trazer insights que aquele seu inner circle lá, aquele grupo mais próximo, é incapaz de te dar. E nessa hora, o mais importante é voltar lá no seu pré-alpha e refazer todas aquelas perguntas de novo, de forma estruturada, para que as pessoas entendam. Então, o famoso questionário de playtest é um fator importantíssimo. Mas perceba, a gente já está numa fase muito avançada, certos termos. Você já tem bem mais sólido sobre o que é seu jogo. Você já sabe, em certas medidas, o que você quer e o que você... Até para poder entender
em certa medida, o que as pessoas estão te respondendo que é relevante, porque nem todo feedback é relevante para o seu game design. Às vezes o feedback é uma relação muito pessoal que quem está usando, o participante, o usuário ali, ele te dá sobre a experiência que ele teve. Para você ter essa consciência de que as respostas que você busca são respostas mais abertas, não procure encontrar qualidade, ou seja, não espere que um playtest vai dizer se o seu jogo é bom, mas se o jogo alcança ou não a proposta que você queria. Porque a proposta que você queria pode ser interessante, pode ser média, mas isso é um critério seu, que você vai levar adiante. Porque, nesse pequena jornada que eu tenho de mais de 10 anos publicando jogos, eu posso dizer para vocês com toda certeza que sempre vai ter quem ame, sempre vai ter quem odeie qualquer jogo que você fizer. Não importa a qualidade que você faça. Não, mas eu sou que a Wizard Hasbro lá, eu fazer um D&D melhores. Provavelmente vai ter muita gente que vai amar o seu D&D melhor do que a Hasbro e provavelmente vai ter uma galera que vai odiar e cabe a gente como game designer lidar com isso de alguma forma, certo? Então, estruture, busque descobrir se o seu jogo está atendendo às suas expectativas e não necessariamente que ele está bom ou ruim, porque isso pode ser uma resposta anedótica da pessoa. Dei uma acelerada aqui porque eu vi que eu me enrolei no começo e aí eu estava ficando bastante sem tempo. Mas eu vou agora dar uma olhada no chat e ver se a gente tem perguntas. Se você tiver alguma pergunta direta, essa é a você escrever no chat aí, que eu vou tentar responder as perguntas específicas sobre essa ideia de fases, esse processo detalhado. Mas o mais importante, como eu falei, enquanto a gente está conversando. Quanto tempo de palestra? 1 hora já. Né? 1 hora do dia foi nesse processo. Mas é importante destacar que playtest não é sobre pessoas jogarem seu jogo e você perguntar para elas o que elas acharam. Isso é uma parte lá do final e, se possível, o que elas acharam é só uma coisa que pode lhe dar aquela recompensa de pô, eu dediquei esse tempo, esse ímpeto da minha vida para fazer um jogo e agora, mas isso tende a lhe oferecer muito pouco valor para o desenvolvimento do seu jogo. O que vai lhe oferecer valor do seu jogo são as pessoas que colocam ele em linha naquilo que você queria chegar. E aí, para você saber onde você quer chegar, como o gato invisível da Alice no País das Maravilhas, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Você não vai conseguir chegar aonde você quer. Você precisa descobrir nesse processo sobre o que é o seu jogo. E o playtest ajuda muito. Essas perguntas, essa ferramenta, essa divisão em processos ajuda bastante que você estruture que seu jogo alcance os objetivos. Existe alguma dica, Peperontino? Existe alguma dica ou que processo na parte de escolher o nome do jogo? Olha, eu acho que, para além da parte estética, né, de soar bonito, eu gosto de nomes que soem bonito, eu gosto também de escolher um nome que, em certa maneira, ou entregue sobre o que é o jogo, em alguma medida, né, se o jogo, ou gere a expectativa na pessoa dela descobrir sobre o que é esse jogo, né? Então, mas assim, receita para o nome, é o melhor nome ele que você vai gostar de escrever ele 1000 vezes e não vai encher a paciência com ele. Você que está escrevendo. Porque se você pode pensar, trabalhar para construir um nome mais legal, mas se no meio do processo você parar de fazer, a tendência é você abandonar, deixar ele ruim. Então, acho que a melhor dica é deixar o nome para o final. Né? Apelida ele de projeto. Ai, que delícia de jogo, que eu bota um nome. Os próprios estúdios de desenvolvimento de jogos eletrônicos têm esse processo, né? Como ele não tem como saber sobre o que é o jogo no começo, deixa para dar um nome. E aí talvez o nome até nasça no meio. Alguém, playtester, vai dizer: Isso aqui é tal. Putz, esse é o nome do jogo. Eu já vi acontecer mais de 10 vezes na minha pequena desenvolvimento de jogos. Abschard pergunta:
Como você acha que é a melhor maneira de arrumar grupos para playtest? Manda para pessoas conhecidas ou joga em servers, fóruns ou comunidades? Depende da fase, Abis. Depende muito da fase do processo. Eu acho que para as fases alfa e beta é bom você primeiro ter um grupo de jogo. E aí você pega os jogos que você gosta, procura montar um grupo de jogo e pergunta para a galera, eu estou montando esse grupo para jogar tal coisa, mas o meu projeto futuro é testar jogos novos. O que você acha? E a pessoa, que legal, vou jogar esse Dungeon World maneiro, mas na verdade, no futuro, o Júlio quer me mostrar um jogo de fantasia medieval. Bacana, vou querer. Não gosto, quero só jogar. Beleza, você pode até montar um grupo de jogo com essa galera, se jogar, se divertir. Mas para as fases iniciais, eu acho que ter um inner circle, alguém que você conhece melhor, que você vai poder ter uma sessão chata de playtest. Os playtests da fase alfa são chatos, são enfadonhos, são repetitivos, não geram um jogo, ele gera uma série de debates, experiências, possibilidades. Eu faria o Inner Circle e depois, daí quando você vai para o playtest, concordo com. Aí eu acho que você ir para server, fórum, esse espaço da Community Jam provavelmente vai ser um ótimo espaço para playtests de fase aberta, por exemplo, ou talvez até de fase beta, você encontre alguém para vocês jogarem, para vocês se conhecerem melhor e construírem um grupo de playtest. Acho que vai ser muito bom, muito relevante. Deu uma travada aí, mas acho que deu para entender a resposta como um todo, né? Se não deu, fala aí, Abs, no Abis, ou Abis, não sei. Deve ser Abis, se não tem acento no A, deve ser Abis. Avisa a gente aí se eu consegui, se deu para entender a resposta da pergunta mesmo tendo dado uma travadinha. Porque o Discord tem esse problema. Eu não consigo ver quando eu travei. Só vocês que conseguem ver que eu travei. Júlio, muito legal sua fala. Gostaria de saber como dividir a possibilidade de pré-alfa e o momento de testar a mecânica isolada. Como não confundir essas duas etapas? Assim, eu acho muito boa essa pergunta, Eric. Eu acho que não tem uma receita prática assim de como não confundir muitas etapas. Eu acho que inclusive você pode avançar para o alfa e se você sentir que o alfa não está lhe dando boa resposta, você volta para o pré-alfa de novo. Diz assim, fui testar umas mecânicas, nada que funcionou para mim. Nada está fazendo o meu jogo chegar. Volta para o pré-alfa. Talvez, muitas vezes, aconteceu comigo muitas vezes, batendo cabeça, porque eu queria fazer uma coisa e eu não consegui encontrar a solução, eu li 2 jogos e estava lá a resposta. Li mais um jogo e uma outra possibilidade de fazer. Então volta para o pré-alfa, volta para procurar nas possibilidades, analisa, ver se sobre o que eu jogo ainda jornada de testa, verifica, vê. Então, ela, apesar de eu ter apresentado elas como uma sequência, elas não necessariamente precisam ser uma sequência. Já vi muito jogo. Eu, por exemplo, abandonei pelo menos 2 jogos depois de playtest aberto. Eu estava muito feliz, muito convite em playtest aberto e não era isso que eu queria. Não consigo chegar a algum lugar nenhum. Mas, obviamente, que eu guardei aquelas ideias que eu achava massa e elas se tornaram outro jogo. O God, ele é 3 jogos anteriores que falharam. E aí eles se transformaram no Goddess no final. Deu para ouvir sim entender, que legal. Tecnicamente é Abyss. Ok, agora já sei, Abyss. Como chamar vocês, caquitos, para testar meu jogo fora da Jam? A Renata já respondeu ali, né? Testamos jogos uns dos outros e testamos jogos também. Né? A gente vive testando jogo na casa da Renata. Nosso grupo de jogo é um grupo de playtest, na mesma medida. A gente joga tanto quanto a gente playtesta jogos. Mas, obviamente, a gente precisa se interessar pelo jogo, né, Rê? Não é assim também. Me manda que a gente testa. Tem que ter um certo... tem que chamar a nossa intenção, tem que ter alguma coisa ali que
Ah, não, esse aqui parece massa, vamos testar. Ah, esse aqui é meio que, né, alguma coisa que a gente já conhece e tal. Se se pagar a nossa janta nos bancos de teste. Esse também é playtest remunerado. Esse é uma nova possibilidade. Testar hack ou homebrew de um sistema consolidado pode ir direto para o beta ou alpha? Eu acho que alpha é sentido, sim. Principalmente porque homebrew, né? Qual que talvez não tenha ficado claro, ou você não tenha chegado lá no começo, sobre a diferença entre você adaptar um jogo para a sua galera, que você vai jogar, a galera que você conhece, e você criar um jogo para outras pessoas jogarem, né? Então, normalmente o hack, o homebrew, você está muito focado em entregar um jogo para aquela galera. Quando você faz um hack que você quer mostrar para os outros, você tem a barreira de entender se as pessoas que já conhecem aquele sistema que está requer vão entender essa nova proposta. E principalmente se eles vão achar que faz sentido essa nova proposta, porque às vezes a galera gosta do jogo original, do seu hack, porque talvez goste do jogo assim como ele é. Não à toa até hoje tem gente que joga D&D, porque acha que a D&D é que é o certo, que é o jeito correto de jogar, mesmo que o jogo tenha não sei quantas edições que, quer queira, quer não, são novos hacks daquela princípio original, né? Mas tem gente que acha que o AD&D ainda funciona, né? E tá jogando ele até hoje. Logo, a menos que tenha um foco muito específico na adaptação, e aí talvez playtest nem faça sentido, você faz a adaptação e joga, descobrindo com o seu grupo o que se adapta e o que não se adapta. Um playtest, eu recomendo ele para quando você quer que outras pessoas venham a jogar o seu jogo. Beleza. Dado o adiantado da hora, eu tenho ainda que trabalhar, entregar alguns projetos. Eu vou responder mais a pergunta da Nayane, que eu vi que ela escreveu bastante coisa, e aí a gente pode encerrar. Você critica aí no chat se eu tiver errado e não puder encerrar, por favor. Nayane comenta: qual é o momento certo de criar a ficha de personagem NPCs do jogo? Eu me sinto preso em um loop onde parece que faltam elementos e regras para eu conseguir testar o jogo, mas ao mesmo tempo não quero criar elementos demais, pois nada foi testado ainda. Parece que estou preso em um loop onde já criei muita coisa e ao mesmo tempo faltam elementos necessários para jogabilidade. Por exemplo, devo testar um sistema core antes apenas para testar um combate genérico, sem ter ainda as classes escritas, ou não? Faz sentido tentar combate sem saber quais serão as habilidades do personagem. Supondo que eu vá testar um combate, devo criar a ficha de criaturas? Parece tanta informação que eu paraliso. Né? Eu acho que esse é o ponto central da ideia de criação vertical. O que significa de criar uma vertical, um corte, né? Um corte vertical no seu jogo? Significa que se você, no processo, entender se sobre o que é o seu jogo, ele é sobre combate, ele é sobre combater criaturas e monstros. Então, você não precisa de nada a não ser construir os elementos que criam esse combate. E você pode começar a provar como que é o combate. O combate ele é 1 contra 1? É uma pessoa contra o monstro? Não, o combate é em grupo. Isso é sobre isso. É a parte mais relevante, é que o grupo interage com esse combate. Então, essas são as regras que você precisa ter para fazer vertical. E aí não precisa você criar todas as possibilidades, mas você tem que testar as possibilidades principais da onde vai derivar o resto do seu jogo, para que depois não fique aquilo que eu falei lá no começo, que não conversam uma com a outra. Fica central e que ela consiga resolver os pontos mais importantes do jogo, como por exemplo, eu vou dar um exemplo prático do Rebel, né? O Rebel R, meu jogo de ficção científica, eu queria que ele houvesse um momento que as pessoas andassem todas juntas e resolvessem as cenas. Descobrir um mistério, combater uma outra nave espacial, combater um monstro espacial. Então eu criei um sistema de pilha de dados que atendia todas essas. Mas depois de testar essas pilhas e como elas funcionam, vários detalhes que eu queria abordar no jogo foram partindo daí, mas eu sempre tinha centralizado a ideia de que eu precisava manter a pilha, que era o ponto central para chegar aonde
qual que é a proposta do meu jogo. E assim, o teu jogo precisa ter NPC? Talvez não. Precisa ter monstro? Talvez não. Depende de sobre o que é teu jogo. Ele não precisa de nada que não levar ele, aos jogadores, à experiência que você previu. Não existe vaca sagrada em game design, entendeu? Não é porque o jogo que você mais gosta tem 6 atributos, que o seu jogo precisa ter 6 atributos. Ele pode ter 2, ter 1, ele pode ter nenhum, ele pode ter, sei lá, dado, carta, saquinho, o que você quiser. O mais importante para conseguir testar o seu jogo é que você tenha a mecânica central. E aí você testa essa mecânica. Essa mecânica é uma mecânica, é um conjunto de regras que oferece uma oportunidade dos jogadores tomar uma decisão. Num combate é o mais óbvio, beleza. Melhor maneira de eliminar o alvo que está na minha frente, né? A maneira ou mais rápida, e aí o jogo pode ser sobre combates muito rápidos, ou mais efetiva, o jogo pode ser sobre encontrar a melhor maneira de destruir o seu inimigo, ou mais espetacular, como é no Gods, rebimboca da parafuseta, herói, que eu vou fazer isso. E aí as suas mecânicas precisam responder a isso, né? Para que quando o personagem tomar a decisão de fazer isso, o jogo devolva para ele uma recompensa, né? Algo que dê significado àquela ação. Bom, então você não precisa de muita coisa, não. Você pode fazer tudo isso com o menor espaço possível, a menor quantidade de regras que você puder, sem se preocupar com vacas sagradas. E talvez para você descobrir isso, você precisa ler outros jogos. Talvez, né, se você ler um panfleto lá e ver como eles, com pequenas interações, eles resolvem várias coisas, fácil para escrever, pode ser um caminho para você descobrir como sair do seu travamento sem precisar construir várias e várias coisas. Então, recomendo para você conhecer jogos. Bueno, dito isso, pessoal, quero dizer que foi um prazer inenarrável, uma honra abrir a Comuna Jam. Me sinto fazendo parte da história, né? E espero que vocês aproveitem bastante as próximas palestras. Espero que tenham gostado do meu processo e que quem tenha curtido deixa um comentário aí que lerei com toda a alegria no meu coração. Um beijo para vocês, uma ótima terça-feira e espero que construam maravilhosos jogos. Até a próxima, pessoal. Valeu!